abre comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9. Então, você que trouxe caderno, anote, papel, caneta. Você que me acompanha pelas redes sociais, também pegue caneta e papel, se você pode, porque nós vamos mergulhar nas Escrituras, passear nas Escrituras, e vamos entender aqui o que é verdadeiramente cumprir o mandamento do Senhor. Porque muitas pessoas falam, não, eu cumpro o mandamento de amar o Senhor. Então vamos ver aqui se você cumpre este mandamento de amar o Senhor sobre todas as coisas, se você ama verdadeiramente ao Senhor. Então, Deus tem reservado algo para aqueles que o amam, claro, coisas que ainda nem chegaram aos nossos corações, algo ainda que nem chegou ao seu coração, Deus já tem reservado. A Bíblia não fala assim, ele vai reservar ainda. Não, ele já tem reservado algo para aqueles que o amam. Então, se você pegar a palavra de Deus e abrir em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9, está escrito assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só, hein? Então tem coisas que nem chegou aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, nem ainda chegou ao nosso coração. Foi aquilo que Deus reservou para que os amam. Então, quem ama verdadeiramente o Senhor, ele tem reservado algo. Ele tem reservado promessas, bênçãos. Às vezes a gente fica pensando assim, Senhor, estou precisando tanto de um livramento, de uma bênção, de um socorro, de uma provisão. Deus já tem preparado isso tudo. Mas Ele está dando um segredo aqui. Tem que amar a Deus em primeiro lugar. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, fale conosco com a sua palavra. Que ela venha tocar no nosso coração profundamente. Produzindo, Senhor, raízes no nosso coração, para que venha nos sustentar, nos animar, alimentar, para que possamos permanecer de pé diante do Senhor, para que possamos vencer todas as coisas. Queremos viver as Tuas promessas, Senhor, e queremos aprender hoje na Tua palavra a Te amar sobre todas as coisas, e também o segredo para não anular as promessas do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Toma o teu assento, por favor. Toma o teu assento. Paulo foi bem claro aqui, nessa questão das coisas que a gente nem espera ainda, que nem chegou aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, aos nossos corações, mas que Deus já reservou para todos aqueles que o amam. Então, quem ama verdadeiramente a Deus, vai alcançar coisas que nem imagina ainda, que são coisas boas, claro, da parte do Senhor. Por isso que Deus, Ele deixou bem claro, para que a gente não venhamos amar as coisas do mundo.
Claro, porque se a gente ama as coisas do mundo, automaticamente nós vamos anular as promessas de Deus na nossa vida. Nós vamos anular aquilo que Deus já reservou e já preparou para cada um de nós. Por isso que lá em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 15, o apóstolo João deixou bem claro: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, o amar a Deus é uma coisa bem exclusiva, é uma coisa bem única, é uma coisa que tem que ser dada exclusivamente, somente para Deus. Por isso que o amar a Deus é o quê? É um mandamento. Claro, o mandamento do Senhor deixa bem claro: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Amar a Deus é um dos mandamentos. É um mandamento áureo, o mandamento principal, amar a Deus. Então, ele exige o amor único, somente para ele. Por isso que é um mandamento. Lá em Deuteronômio, volta comigo aí, por favor, lá no Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 5. Veja só o que Moisés está falando para o povo de Israel. E ele vai falar algo aqui interessante, que a gente não tem que amar a Deus da boca para fora. Não é? Eu amo a Deus. Nós temos que demonstrar isso. E Moisés vai falar algo muito claro aqui, que nós temos que amar a Deus de uma forma espiritual e de uma forma física. Olha só como que isso é interessante. Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Algumas versões aqui trocam essa palavra poder por força. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, amar a Deus de uma forma espiritual. Que isso vai refletir na nossa maneira física de amar a Deus. De toda a nossa força. É quando a gente vem na igreja, é quando a gente bota o joelho no chão para orar, é quando a gente pega a Bíblia para ler, é quando a gente segue os preceitos do Senhor. Então, quer dizer, Moisés está falando: ame ao Senhor de uma forma espiritual e de uma forma física. Então, demonstra esse amor para Deus, para que você cumpra os mandamentos do Senhor. Então, cumprindo esse mandamento de uma forma espiritual e física, nós estamos verdadeiramente amando a quem? A Deus. Por isso que não é tão fácil assim falar, amar a Deus. Porque todo mundo vai falar assim: eu amo a Deus. Se você perguntar ao ímpio, a pessoa que não segue o evangelho, ele vai falar assim: não, eu amo a Deus. Mas você obedece à palavra de Deus para não ter outros deuses? Eu amo a Deus, mas eu amo outras divindades. Eu amo outros medianeiros. Eu pratico a minha devoção aos santos aqui na terra. Então, quer dizer, você está amando a Deus de uma forma espiritual, falando, não é? De todo o seu coração, de toda a tua alma, mas você não está aqui obedecendo. Então, todos nós, todos devemos cumprir o mandamento de amar ao Senhor de uma forma espiritual e de uma forma física. Por quê?
Porque de uma forma física você vai demonstrar que o seu amor é verdadeiramente exclusivo para Deus. Ouvindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra. Continuando, não é só isso. Temos que nos dedicar em amar ao Senhor. Eu vou ler um trecho da Bíblia na versão NVI, que é a nova versão internacional, é a nova versão. Dedicar em amar ao Senhor. Então, quando você se dedica em amar ao Senhor, é você amar ao Senhor de uma forma bem carinhosa, bem dedicada. Por isso que Josué, ele vai exortar o povo a observar a lei do Senhor. E a primeira coisa que ele vai falar é o quê? Se dediquem. Por isso que vocês têm que se dedicar com zelo em amar ao Senhor. Veja comigo o que está escrito em Josué, capítulo 23, versículo de número 11. Na versão NVI, está escrito assim: por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, seu Deus. Na versão internacional está escrito assim, na sua versão está assim: portanto, guardai muito a vossa alma para amar ao Senhor vosso Deus. Na versão NVI está: por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor vosso Deus. É uma das razões, quando você vai lá em Gênesis, capítulo de número 5, na NVI, lá, por isso, na NVI, por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Então é o mesmo que guardar a alma em amar ao Senhor com zelo, amados. Por isso que essa forma do arrebatamento, a igreja será arrebatada naqueles que estão se dedicando em andar no caminho do Senhor. Então, nessa mesma forma de você se dedicar em amar com zelo ao Senhor, é que naquele grande dia, preste atenção nisso, o arrebatamento vai estar ligado nessa questão, porque Enoque, ele não foi arrebatado, ninguém mais viu Enoque. Enoque significa dedicado. A palavra, o nome Enoque significa dedicado. Então, dedicado em andar com o Senhor. Era aquele que andava com o Senhor, que não se misturou com a geração de Caim, com as filhas de Caim. Então, era um homem separado, um homem dedicado. Então, nessa palavra dedicado aí, era um homem que amava verdadeiramente ao Senhor. Por isso que temos que nos dedicar em amar ao Senhor. Guarda bem isso, porque quando você se dedica em amar ao Senhor, eu tenho certeza que você está cumprindo o primeiro mandamento, que Jesus deixou bem claro: amarás o Senhor teu Deus. E não é bom, amados, a gente falar assim, eu amo o Senhor, mas não é somente da boca para fora. É você demonstrando através das suas atitudes. Por isso que Moisés, ele falou bem claro lá, olha, ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, e também com toda a sua força. Demonstrando não só da boca para fora, mas com toda a sua força, com todo o seu poder. É quando você emprega força em conquistar o reino de Deus. Jesus não falou que o reino de Deus é tomado por esforços, dedicação. Entendeu? Então, amar ao Senhor, é bom a gente falar assim, né? Fala aí, eu amo ao Senhor. O nosso coração não bate até mais tranquilo? Não bate bem tranquilo? Agora, repara só uma coisa. Se você
ver comigo em Deuteronômio 6, Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 15. Repara agora uma coisa nessa passagem que eu vou estar falando aqui. Porque o amar a Deus, ele vai estar entrelaçado com a questão da obediência. Entendeu? Porque é fácil falar, não é da boca para fora, eu amo a Deus. Agora, o amar a Deus vai estar entrelaçado com a questão da obediência. Veja comigo no capítulo de número 30, versículo de número 15. Está escrito assim. Eu vou ler o versículo 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto. Parece não. A palavra de Deus está falando conosco hoje. Olha só, hein? Você vê, né? Isso aqui foi falado há mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Aonde Moisés está passando aqui a repetição das leis para a nova geração que está ali no deserto, para tomar posse da terra prometida. Mas olha, interessante, a palavra está aqui no presente, falando conosco. Então, assim, a palavra fala conosco, tanto no passado, no presente e no futuro. E aqui está a revelação da palavra falando conosco. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízes, para que vivas e te multipliques o Senhor teu Deus e te abençoe na terra, o qual a passais a possuir. Então, amados, se reparar bem aqui, a palavra que Moisés falou para os hebreus no passado está falando conosco hoje. E vamos ver essa questão de amar a Deus está entrelaçado à obediência. Primeiro, o que Moisés falou aqui bem claro? Que ames o Senhor teu Deus. Olha lá, ó, no versículo 16. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus. Amar a Deus. Então, o que estará entrelaçado ao amor é a questão da obediência. Que andes no caminho do Senhor. Então, ele está falando que obedeça, que andes no caminho do Senhor. Por isso que é muito fácil a gente falar assim, eu amo ao Senhor, mas não ando nos seus caminhos. Eu não sigo os seus mandamentos, eu não guardo os seus estatutos, os seus juízos. E com isso, ele está falando ali, para que vivais e te multipliques o Senhor teu Deus. Então, juntando essas duas coisas, o amar a Deus e obedecer os seus mandamentos, nós vamos trazer para nós o que? As bênçãos do Senhor nesta terra. Nós vamos comer e viver o melhor nesta terra. Mas eu preciso falar isso para você, que se você verdadeiramente fala que ama o Senhor, você tem que guardar os mandamentos e os seus juízes. O que é isso, guardar? É você praticar a obediência. Então está entrelaçado o amor e a obediência. Então é claro, depois disso vai haver a reciprocidade do Senhor, da parte de Deus. Por quê? Porque Ele vai te abençoar com vida, Ele vai te multiplicar e Ele vai também abençoar aquilo que você produz nesta terra. Ele te dará o quê? A multiplicação. Então, amados, nós vimos aqui que cumprir o mandamento do Senhor, falando que o ama,
também tem que obedecer, porque a palavra obedecer está entrelaçada ao amar a Deus. Então, é fácil falar amar, mas a questão também é o obedecer. A palavra fala que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, amados, quando a gente obedece os mandamentos e os juízos do Senhor, nós estamos aqui praticando o amor que nós falamos que o amamos. Por isso que Jesus, ele disse assim: aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Está vendo? Vai haver a reciprocidade ou não vai? Então, o caminho de se amar a Deus e cumprir este mandamento, não é? Que não é difícil. É difícil amar o Senhor? Não é difícil. O que pode ser difícil é a obediência. Porque todo mundo ama. Até o ímpio fala que ama a Deus. Mas a questão é o obedecer. Não é? O obedecer é que muitas pessoas são pegas de surpresa. Então, por isso que Jesus falou bem claro: aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Então, quer dizer, aquele que ama o Filho, que é também o Pai. Por isso que, amados, as pessoas falam: eu amo a Deus, mas não ama e não obedece a Jesus Cristo. Veja comigo em João, capítulo de número 14. Olha a reciprocidade de Deus. Por isso que amar a Deus é fácil. Ama o Filho, ama Jesus Cristo. Por quê? Porque essa pessoa será amada pelo Senhor, amada pelo Pai. Lá em João 14, está escrito assim, versículo de número 21. Aquele que tem os mandamentos e os guarda. Olha só como que Jesus não foge do contexto de Moisés. Moisés estava falando o quê? Moisés não estava falando do amor e da obediência? Jesus vai falar a mesma coisa aqui. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, ele está falando o quê? Da obediência. Não é? Se você tem um mandamento e guarda, aonde que nós temos que guardar o mandamento de Deus? Na prateleira da nossa casa, na estante da nossa casa. Eu e você temos que guardar a palavra de Deus lá, na estante, aberta, num salmo de número 91. Não. Nós temos que guardar os mandamentos, nós temos que guardar a palavra de Deus aqui no nosso coração. Jesus está falando aqui, nós temos que praticar, obedecer aqui no nosso coração. Aí ele continua falando: este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Então, por isso que há uma reciprocidade de Deus. Se você ama a Deus, ama Jesus Cristo, que é o Filho dele, que foi enviado por ele. Se você guarda a palavra de Deus, obedecendo, cumprindo os seus mandamentos, meu irmão, Deus também vai te amar e nunca vai te abandonar. Por isso que lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Olha lá, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que Deus, amados, Ele vai analisar a nossa vida, não adianta. E Ele vai analisar direto no coração.
Ele vai analisar o seu coração. Amados, só quem tem o poder de julgar é quem? É Deus. E nesse momento, Deus é o nosso juiz. Ele tem um poder, amados, mesmo que você tente esconder, Ele consegue. Eu estava até falando com a Rita hoje, o poder da onisciência. Por isso que Ele é onisciente. Ele tem o poder de saber se você verdadeiramente ama Ele, não fala somente da boca fora, e se você guarda os mandamentos dEle, praticando, obedecendo a Ele. Aí sim, se você cumpre o mandamento amando Ele em primeiro lugar, meu irmão, tudo que nós estamos passando, seja de bom ou seja ruim, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se está vindo o mal para cima de você, pode ter certeza que isso vai contribuir para o bem vir em dobro sobre a tua vida. Ah, se você está sendo desonrado, meu irmão, se você ama a Deus, e Ele sabendo disso, ninguém te segura, porque tudo isso vai contribuir para que a dupla honra do Senhor venha sobre a tua vida. Você será exaltado no meio de todo mundo. Deus te porá por cabeça, porque você pode estar passando uma humilhação aqui na terra. Por quê? Por causa do amor a esse Deus. A dupla honra virá sobre a sua vida. Tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você ama ao Senhor? Ama mesmo? Glória a Deus. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Olha que coisa boa, né? E eu me manifestarei a Ele. Quer dizer, Cristo vai se manifestar na nossa vida sempre. Como Jesus tratou, amados, acerca dos mandamentos de Deus. Porque até agora, você reparou bem na palavra, que a gente estava falando do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como Jesus tratou acerca desses mandamentos, não é? Os mandamentos do Senhor, como Ele tratou isso? Jesus resumiu os mandamentos em duas coisas, sem tirar nada e sem acrescentar nada. Quer dizer, Ele falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, olha só, hein? De todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Só que eu estava olhando lá o contexto disso. Amados, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Vamos ver lá qual é a revelação que Jesus deixou. Por quê? Porque é fácil falar que ama a Deus. Mas se você não ama o seu próximo, você anula isso que você acabou de falar, que ama a Deus. Cara, é muito interessante. Veja comigo em Marcos, capítulo de número 12. Você que me acompanha pelas redes sociais, preste bem atenção nisso que eu vou falar, que é bíblico. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Olha só, hein? Os líderes religiosos, eles perguntam a Jesus sobre o grande mandamento, não é? Porque os líderes religiosos sabem muito bem qual é o mandamento. Qual é o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha o que ele vai falar aqui. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Opa, até aqui entra aquela questão que eu falei. Amar a Deus de uma forma espiritual. Coração, alma, entendimento, coisas espirituais.
Mas Jesus vai falar aqui, sem tirar e sem acrescentar nada, puramente a palavra de Deus. Ele vai falar agora através das suas atitudes. Preste atenção aqui. E de todas as tuas forças. Se lembra que eu falei forças e poder? Então você tem que empregar força. Você tem que empregar poder para amar a Deus, amado. Que não adianta. Ah, eu amo a Deus. Amados, todos nós amamos Deus. Todos. Se você falar para o ímpio assim, Deus te abençoe, ele vai falar também, Deus te abençoe também. Ele acredita, ele crê. Deus te ajude, ele também fala, Deus te ajude também. Agora, através do quê? Da obediência, força. O que ele está mandando eu vou fazer. Ele está mandando eu ir, eu vou. Ele está mandando eu se esforçar, eu vou me esforçar. Ele falou assim, vai para a igreja hoje. Ah, não vou não, está calor. Você está empregando força? Não. Ah, eu vou assistir a reunião, a palavra de casa. Meu irmão, você fala que ama a Deus, então ama a Deus empregando força. Não é só da boca, não é só do coração, não é só da sua alma, não é só do seu entendimento, mas também através das suas atitudes, porque aquilo que vai ser empregado dentro do espiritual vai refletir no externo. A pessoa vai ver você indo para a igreja, buscando, fazendo campanha, orando, clamando, jejuando. Então, por isso que praticar o primeiro mandamento é dessa forma, empregando força. Aí ele fala assim, e este é o primeiro mandamento. Olha só, o primeiro mandamento. Versículo de número 31. E o segundo, semelhante a este. Opa, agora o caldo vai engrossar aqui. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Não há outro mandamento. Por isso, amados, que nós vamos ver em 1 João capítulo 4, versículo 20, pelo fato de você falar que ama a Deus, cumprindo o primeiro mandamento, se você aborrece e se você não ama o seu irmão, você está anulando o primeiro mandamento. Olha só, por isso que falar que ama a Deus é fácil, mas se você não ama o seu próximo, se você não ama seu irmão, você está anulando aquilo que você diz que ama a Deus. Então, o segundo mandamento, que é amar o próximo, o irmão, como a ti mesmo, é semelhante ao primeiro. Você e eu temos que empregar força, amado, se dedicar em amar o próximo. Ah, pastor, mesmo ele não me amando, ou ela não me amando, você tem que empregar força em amar o próximo. Veja comigo lá em 1 João, capítulo 4, versículo de número 20. Veja comigo lá, 1 João 4, versículo 20. Está escrito assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Olha só, hein? Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Então, amados, olha só, o amar ao próximo
é semelhante ao amar a Deus, o primeiro mandamento, ao que Jesus falou. Por isso, amados, que se a pessoa não ama seu irmão, o próximo, está anulando o amor que diz quando fala eu amo a Deus. A pessoa pode até amar a Deus, guardar o seu mandamento, vir na igreja, se esforçar, se dedicar, mas se não ama o próximo, o irmão, anulou aquilo que falou, ou até mesmo aquilo que faz. Não adianta. Então nós temos que sim amar a Deus, se dedicar a Ele em primeiro lugar. Ah, pastor, eu amo mais as pessoas do que a Deus. Aí você está invertendo o mandamento. Você está entendendo? Porque, amados, quem ama a Deus, se dedica, se esforça, emprega força, automaticamente tem que amar o próximo, a qual está vendo. Por isso que no versículo de número 21, o apóstolo João aqui, ele encerra falando assim: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Por isso que quando a gente leu lá no início, que tem coisas que Deus já reservou para cada um de nós, promessas e bênçãos, que ainda não chegou aos nossos olhos, os nossos ouvidos, aos nossos corações, está reservado para aqueles que amam a Deus. Porque, amado, se você ama o seu próximo, você está empregando o seu amor àquele que criou o ser humano. Por isso que temos que amar a Deus e amar ao próximo. Não podemos deixar. Ame a Deus, ame o seu próximo, para estarmos prontos para as promessas de Deus, as promessas que vão se manifestar, que vão chegar aos nossos olhos, chegar aos nossos ouvidos, chegar ao nosso coração. Por isso, amados, que as bênçãos, as promessas de Deus, que nem chegou aos nossos olhos, ouvidos e corações, estão reservados para aqueles que são guiados e que são espirituais. Volta comigo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Veja comigo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 10. Está escrito assim: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha só como que é. A pessoa natural, ela é guiada por aquilo que vê. Por isso que Paulo falou assim: aquilo que não chegou aos olhos da pessoa, ao ouvido, ao coração. Você vê que primeiro está se manifestando de fora para dentro. De fora para dentro. Porque o homem natural não é assim? Ele é guiado por aquilo que vê. O homem natural é guiado por aquilo que vê. Se eu falar assim: olha, você está vendo ali um carro de luxo? Você está vendo ali um apartamento de luxo? Sim, eu estou vendo porque eu estou vendo, né? O homem natural, não é? Então o homem natural é guiado por aquilo que vê. E o homem espiritual, aquele que ama a Deus e que ama seu próximo, ele é guiado pelo Espírito.
Então, se ele é guiado pelo Espírito, é o que Paulo está falando aqui. Ele vai compreender as coisas de Deus. Não é? As coisas de Deus. O homem natural é assim, eu só vou amar se a pessoa me amar. Não é? Agora, e a pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus? Mesmo a pessoa não te amando, você ama ela. Por quê? Porque você quer cumprir o mandamento do Senhor. Porque, em primeiro lugar, você já demonstra que ama a Deus. Por quê? Porque você vem na igreja, você se dedica ao culto, você emprega a sua força, a sua devoção a Deus. Agora, amar ao próximo é você se relacionar com aquela pessoa que Deus criou e que está à sua frente. Então, o homem espiritual, que é eu e você, se relaciona através do Espírito com a outra pessoa. Manifesta aquilo que está espiritual dentro de você. Por isso que o espiritual, o que ama a Deus e ao próximo, é guiado pelo Espírito do Senhor. Continua comigo aqui. Versículo de número 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, em que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de quem? De Deus. Senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Por isso que no nosso texto áureo, aquilo que ainda não chegou aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e ao nosso coração, são as coisas que estão reservadas para aqueles que amam a Deus. Não é? Então, se você ama a Deus, se você ama o seu próximo, através do Espírito Santo, Deus já vai antecipar no seu coração aquilo que você vai receber da parte dele. Agora, pastor, eu amo a Deus, me esforço, me dedico, mas eu não consigo amar o meu próximo. Aí você está anulando tudo aquilo que você está fazendo para Deus. Por isso que você não vai compreender as coisas ainda que não chegou ao seu coração. Porque você e eu estamos nos comportando como uma pessoa natural. Um homem natural. A gente vai esperar primeiro ver para crer. Por isso que quando a gente está na fé, amando a Deus, obedecendo a Deus, os seus mandamentos, amando o próximo, se esforçando em amar, Deus, através do seu Espírito, Ele vai revelar as suas promessas. Vai revelar os seus propósitos, as suas bênçãos. Por isso que você fala assim, olha, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Olha, ainda não se manifestou, mas vai ainda se manifestar. Por isso que Paulo, nesse contexto todo, ele está falando, tem coisas que não chegou ao nosso coração, mas que vai chegar. E nós vamos entender, porque nós vamos nos comportar como pessoas espirituais. Pessoas espirituais amam a Deus? Amam. Obedecem os mandamentos do Senhor? Sim. As pessoas espirituais, guiadas pelo Espírito, amam o seu próximo? Sim. Perdoa o próximo? Sim. Se relaciona com o próximo? Sim. Essas pessoas são guiadas por Deus. Então essas pessoas não anulam as promessas do Senhor. Não anulam aquilo que está reservado. Foi o que Paulo falou aqui no versículo 9.
que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Entendeu, amados? Então não anulem aquilo que Deus preparou para o seu coração, as promessas, as bênçãos dele. Então, para a gente não anular as promessas e as bênçãos dele, temos que amar a ele. Paulo deixou bem claro, os que amam a Deus. Moisés deixou bem claro, os que amam a Deus, os que andam no seu caminho, os que amam os seus juízos, os seus mandamentos, estatutos, aqueles que obedecem. E Jesus deixou bem claro também, não só isso, mas aqueles que amam o próximo. Amam o próximo. Pastor, não tenho condições, pastor, ninguém tem condições de amar. Mas foi o que Jesus falou. Você fala que ama a Deus? Sim, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Mas você está se esforçando em amar o próximo? Sim. Então se esforce, se dedique, porque Deus vai analisar o nosso coração. Deus vai julgar o nosso coração. Deus vai ver se nós estamos nos esforçando. Ninguém vai conseguir cumprir todos os mandamentos. Mas se Ele vê você se esforçando, com toda a sua natureza e deficiência, Ele vai te honrar. Mesmo que ainda não chegou ao seu coração, Ele vai fazer você compreender, porque você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Fique de pé. Por isso que, se você diz que ama a Deus, continua dizendo que ama e continue dizendo que você está se esforçando. Agora, não só isso. Emprega a sua força em amar o seu próximo, para que uma coisa não anule a outra. Porque se você fala que ama a Deus e não ama o seu próximo, aí você acaba anulando aquilo que você está fazendo primeiro. Muitas pessoas estão aí falando que ama a Deus, mas não consegue amar o seu próximo. Está anulando aquilo que Deus preparou, que vai chegar ao nosso coração. Se comporte como uma pessoa espiritual, porque quem ama a Deus e quem ama o seu próximo, está praticando as coisas espirituais. Deus quer te abençoar em muito. Deus quer fazer chegar ao seu coração aquilo ainda que você não ouviu, aquilo que ainda você não viu. Ele quer revelar, Ele quer manifestar as bênçãos dEle na sua vida, mas Ele quer ver o quê? Uma atitude, que a gente empregue força para obedecer os seus mandamentos. Por isso que você vem na igreja, para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Eu quero orar pela sua vida, eu quero que você feche os olhos. Foi bom você ouvir essa palavra, porque, amados, de boa intenção o mundo já está cheio. A terra está cheia de pessoas que amam a Deus, mas está faltando pessoas que amam o próximo. Por isso que uma pessoa, não é, que não ama o seu próximo, acaba matando a pessoa que está ao seu lado, que está próxima de você. Por isso que o apóstolo João falou lá, que se você fala que ama a Deus e aborrece o seu próximo ou o seu irmão, nós não amamos a Deus. Então imagina, aborrecer, não é? Aborrecer. Então, procure amar. Todos nós falamos que amamos Deus, mas está faltando atitude para amar o próximo. Por isso que o mundo está violento, por isso que o mundo está esfriando o amor com o próximo. A iniquidade está se multiplicando, porque o amor está se esfriando, e é o amor ao próximo. Vamos amar mais o próximo, não é?
amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com atitudes. Amém? Feche os seus olhos. Vamos amar mais a Deus e ao próximo. Demonstre o seu amor para com Deus, mas também para o próximo. Se você estende a mão, se você perdoa, se você ajuda, se você abraça, você também está abraçando Deus. Você está abraçando Deus naquela pessoa. Abre o seu coração neste momento agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoe, Pai querido, esta pessoa que está me ouvindo, tanto aqui na igreja como na casa dela. Meu Deus, que o seu amor venha alcançar o coração desta pessoa. Talvez essa pessoa consiga amar o Senhor verdadeiramente, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, mas não consegue amar o próximo. Não consegue amar aquela que está próximo ali, que está junto, que está dentro da sua casa, que está ao seu redor. Mas, Senhor, faça com que esta pessoa também cumpra este mandamento. Não só amar o Senhor, mas também amar o próximo. Se esta pessoa tem faltado contigo, se tem faltado amor para com o Senhor, também dê força, Senhor. Dê ânimo. Meu Deus, que essa pessoa tenha força para amar ao Senhor, de todo o coração, de toda a alma e de todo o seu entendimento. Meu Deus, em nome de Jesus, venha o Senhor agora entrar nos nossos corações, analisar, Senhor. E se verdadeiramente o nosso coração te ama e ama o próximo, faça chegar ao coração desta pessoa tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Todos os propósitos, planos e projetos sejam revelados ao coração desta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta, Pai, a sua graça, o seu amor todos os dias, que nunca falte em nosso coração o verdadeiro amor do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, é poderosa, que chega até a divisão da alma e do espírito, que chega, meu Deus, e penetra em nosso coração, e é apta para discernir as intenções dos pensamentos, que é apta para discernir aquilo que está no nosso interior. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, assim seja, amém, e graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, amém.